Por que Jesus foi para o inferno? Uma pergunta que choca, intriga e para muitos soa como uma blasfêmia. Como o Filho de Deus, puro e sem pecado, poderia ser condenado a um lugar de tormento? Será que, por um instante, a condenação divina pesou sobre ele de tal maneira que a única saída foi o inferno? Imagine a cena: o céu em silêncio, a terra em trevas e o Salvador do mundo, após exalar seu último suspiro na cruz, é levado para a mais profunda das escuridões. Seria essa a verdade? A resposta é uma das mais profundas e gloriosas de nossa fé. E a verdade é que Jesus não foi condenado, mas sua descida ao mundo dos mortos é o ponto de virada mais decisivo de toda a história. Prepare-se para uma revelação que vai mudar sua forma de ver a Páscoa e a vitória de Cristo. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos primeiro desvendar o que a Bíblia chama de inferno, ou mais precisamente o Hades. Não é o inferno do julgamento final, o lago de fogo que muitos imaginam. Na época de Jesus e mesmo antes do Antigo Testamento, a crença era de que todos os mortos bons e maus iam para um lugar chamado Sheol, no hebraico, e o Hades, no grego. Era como uma grande sala de espera, um lugar de transição e limitação para as almas que aguardavam o destino final. Mas este lugar não era uniforme. Ele era dividido por um grande abismo, como descrito na parábola de Lázaro e o rico. De um lado havia o seio de Abraão, um lugar de paz e consolo, onde as almas dos justos esperavam pela promessa de Deus. De outro, havia um lugar de tormento, onde os ímpios sofriam as consequências de suas escolhas. A morte era uma prisão para todos, e Satanás era o carcereiro. Aquele que tinha o poder da morte, o inimigo que detinha as chaves para esse lugar de sombras. A humanidade estava presa ali. No momento em que Jesus, o Cordeiro Perfeito, pronunciou "está consumado" e entregou seu espírito, a história mudou para sempre. O véu do templo que separava os homens da presença de Deus se rasgou de alto a baixo, mostrando que o caminho para o Pai estava novamente aberto. Mas o Espírito de Jesus, em um ato de poder e soberania, iniciou a segunda parte de sua missão. Ele não foi para o Hades como um prisioneiro, mas como um guerreiro vitorioso que entra no campo de batalha do inimigo. O carcereiro, Satanás, pensava que a crucificação era sua grande vitória. Ele acreditava ter silenciado o Messias para sempre. O que ele não sabia era que Jesus precisava morrer para, em espírito, entrar no território de Satanás, na sua própria casa, para confrontá-lo diretamente e tomar o que lhe pertencia por direito. A Bíblia nos dá vislumbres desse confronto glorioso. O apóstolo Pedro nos diz que Jesus, vivificado em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos? Não eram anjos caídos ou demônios, mas almas de pessoas que viveram e morreram antes da vinda de Cristo. Eles estavam presos no Hades, aguardando o cumprimento das promessas divinas. A pregação de Jesus não era para oferecer-lhe uma segunda chance de salvação, mas sim uma proclamação de vitória. Era como um rei vitorioso que, após derrotar seu inimigo, entra na prisão e anuncia a seus súditos que a guerra terminou e a liberdade chegou. Imagine o cenário: no seio de Abraão, as almas dos justos, como o próprio Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, estavam em paz, mas ainda esperando. De repente, a escuridão do Hades é rasgada por uma luz inigualável. A presença do Criador entra no lugar dos mortos. E Jesus, com a autoridade de Deus, proclama: "Eu venci a morte." O preço do pecado foi pago, a promessa foi cumprida. A alegria e o êxtase que tomaram conta daquelas almas que esperavam por séculos devem ter sido indescritíveis. A cura espiritual que eles buscavam, o milagre da redenção que eles aguardavam, estava diante de seus olhos.
Mas a missão de Jesus não parou por aí. A Bíblia nos mostra que ele não apenas proclamou a vitória, mas também a executou. Ele confrontou o verdadeiro inimigo naquela guerra invisível. Jesus despojou Satanás de sua autoridade. O livro de Apocalipse nos dá a cena final dessa conquista, quando Jesus, já ressuscitado e glorificado, declara: Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Essas chaves, que antes estavam nas mãos do inimigo, agora pertencem a Jesus. A prisão que era controlada por Satanás agora está sob o controle do Rei dos Reis. A morte, que era um fim terrível e inevitável, agora está sob a autoridade do Senhor da vida. A vitória de Jesus no Hades teve consequências imediatas e poderosas que a Bíblia registra. No momento de sua ressurreição, muitos túmulos dos santos que tinham adormecido se abriram, e eles, após a ressurreição de Jesus, ressuscitaram e apareceram em Jerusalém para muitos. Esse milagre foi a prova física de que o que Jesus havia feito no mundo espiritual era real. Ele não apenas libertou as almas no Hades, mas também abriu as portas da morte e ressuscitou os cativos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, descreve este evento de maneira triunfal. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele estava se referindo ao cortejo triunfal de Jesus, que ao subir ao céu, levou consigo as almas dos justos que estavam no seio de Abraão, abrindo um novo caminho para a presença de Deus. Então, voltemos à nossa pergunta inicial: por que Jesus foi para o inferno? E ele estava condenado? A resposta, agora mais clara, é que ele foi para o Hades por amor, por justiça, por um propósito divino. Ele não foi como um condenado, mas como um vitorioso, um libertador. Sua descida foi uma missão de resgate, uma pregação de vitória, um confronto com o inimigo e a tomada das chaves da morte. A prosperidade que ele nos deu não é apenas material, mas a certeza de que a morte não tem a última palavra. A cura que ele nos oferece não é apenas física, mas a cura de nossas almas do medo da morte. E o milagre que ele realizou no Hades é a nossa garantia de que, para aqueles que creem, o céu é o nosso destino final e não a escuridão. O que Jesus realmente encontrou no inferno? Ele encontrou um inimigo que ele iria derrotar, uma prisão que ele iria abrir e as almas cativas que ele iria libertar. Ele encontrou a morte e ele venceu. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal para mais verdades profundas da fé. Qual sua parte favorita da história? Deixe nos comentários.